Turma, tranquilão? Beleza? Rapaziada, hoje eu vou destrinchar para vocês os 4 grupos de envelhecimento feminino, como as mulheres vão envelhecer dentro do mercado sexual. Eu considero que existem 4 separações, 4 divisões que eu estabeleço. Cada canal vai explicar de um jeito, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? Só que em outras palavras e outras definições. Alguns consideram, por exemplo, o primeiro grupo, rapaziada, o primeiro e o segundo, que eu defino em 2, como se fosse o mesmo. Porque eu separo o primeiro grupo dos 18 aos 25 e o segundo dos 25 aos 33. Alguns vão separar, entendeu? Dos 20 aos 30, por exemplo. Ou alguns vão separar dos 16 aos 20, dos 20 aos 25, dos 25 aos 30, dos 30 aos 35, beleza? Mas é quase que a mesma coisa, com mais detalhes, explicações diferentes, mas o contexto é praticamente o mesmo ou é muito parecido. Não faz muita diferença, é isso que eu quero dizer. No meu modelo, são 4 que eu vou trazer para vocês de como as mulheres vão se adaptar de acordo com o envelhecimento dentro do mercado sexual e como que vai ser o comportamento delas durante esse processo, digamos assim. Primeiro grupo, rapaziada, dos 18 aos 25, que é o auge. Segundo grupo, dos 25 aos 33. Terceiro grupo, dos 33 aos 40. Quarto grupo, dos 40 em diante. Vou explicar cada um deles para vocês, começando pelo primeiro, dos 18 aos 25. Esse aqui é a fase que a mulher está no famoso auge, que a mulher está na abundância, que ela só se dá bem, que ela tem abundância sexual e abundância social acima de tudo. O que vai acontecer aqui nesse período, rapaziada, normalmente, é que ela vai ter, tá certo? Se ela não tem, ela tem a capacidade, pelo menos, calma que eu vou explicar um pouco melhor isso, beleza? De ter vários ficantes, vários namorados, vários orbitadores e vários homens na friend zone, beleza? A famosa abundância que eu falei para vocês, abundância sexual, ficantes e namorados, e abundância social, amigos e orbitadores, beleza, rapaziada? Aqui a mulher ela tá arregaçando, entra de graça na balada, troca de homem igual troca de roupa. É nessa fase que elas vão cometer o famoso monkey branching, é mais nessa fase que elas vão brincar bastante no carrossel de piroca atualmente. Eu divido, rapaziada, entendeu? Dos 18 aos 25 e dos 25 aos 33, acima de tudo, pela questão da faculdade, pela questão da formação profissional. Eu considero que até os 25 a mulher vai estar desenvolvendo a sua formação profissional e depois ela já vai estar formada e vai entrar no mercado de trabalho. Teoricamente, beleza, rapaziada? Lembrando que isso aqui é teoria, não levem ao extremo as coisas que eu falo, pelo amor de Deus, calma. É claro que tem exceção, eu estou sempre generalizando nos meus vídeos, eu tenho que generalizar, beleza, rapaziada? Senão não tem como. Vez ou outra eu dou explicação por alguma exceção, mas na maioria das vezes eu tenho que generalizar para explicar as coisas, beleza? Normalmente o que acontece aqui, rapaziada, é o que eu falei, a mulher tem o superpoder dela, ou ela vai ter vários ficantes, ou ela vai ter vários namorados, entendeu? Então, basicamente aqui são elas que vão iniciar, na maioria das vezes, o término pela aquela famosa receita que todo mundo conhece. Sabotagem, polo feminino, monkey branching. A maioria dos relacionamentos acabam assim. Por isso que todo camarada vem nos meus vídeos e fala: cara, você descreveu como acabou meu relacionamento. Cara, você descreveu como que foi meu casamento. Porque é muito parecido, é meio que a mesma coisa. O software instalado em nós é praticamente o mesmo, rapaziada. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Seja no homem e seja na mulher. Já falei isso pra vocês, rapaziada. Já falei isso pra vocês. Nós temos os mesmos órgãos, as mesmas substâncias dentro de nós. Nós somos muito parecidos. Beleza? No nosso interior. Tá bom? Então é o seguinte, rapaziada, nessa fase, como eu disse para vocês, é isso que vai acontecer. Uma pequena diferença que eu quero comentar aqui para vocês é a seguinte: a mulher que tem um VSM de 7 para cima vai ser a mulher que teoricamente vai ter mais namorados, vai se relacionar mais de forma de compromisso sério com alfas ou HVAs, tá bom? Já as mulheres que têm VSM inferior a 7 e superior a 5, na minha classificação, vão ser mais ficantes desses homens, vão ser mais usadas por esses homens. Beleza, rapaziada? É aquilo que eu falei pra vocês, cara. A mulher sempre vai querer jogar lá em cima, entendeu? Esses caras vão acabar descendo, mas eles só vão namorar, teoricamente, com as garotas que têm um VSM um pouco mais alto, e eu coloco o mínimo de 7 aqui. Já as garotas que têm abaixo de 7, os caras que são HVA e os caras que são alfa, vão só plantar mandioca nelas, usá-las por sexo, sem relacionamento sério, tá bom? Beleza, rapaziada. Nessa fase aqui também, o que acontece é o seguinte: essas garotas, elas vão se atrair mais, elas estão mais inclinadas por atributos superficiais, status e aparência acima de tudo. Elas não vão considerar, lembrando que isso aqui é generalizando, é claro que tem exceção.
elas vão considerar acima de tudo, beleza? Aparência e status. Quando eu falo status, rapaziada, você pode colocar dinheiro, mas eu quero dizer um dinheiro mais superficial, beleza? Elas não vão se importar, por exemplo, em você ter uma casa, em você ser empresário, em você ter uma puta de uma profissão, elas com o seu salário, elas não vão esquentar a cabeça com isso. Elas vão se esquentar a cabeça com o famoso dinheiro superficial. Um carro da hora, umas rodona, um sonzão, corrente de prata, tatuagem, roupa de marca, perfume, essas merda. Beleza? Nessa fase elas vão ser mais imaturas e mais superficiais, mais estúpidas, digamos assim, e vão se interessar mais por esses atributos literalmente superficiais, rapaziada, porque elas querem que se foda, elas não estão nem aí. Beleza? Elas vão querer homens mais pela aparência e pelo status. Lembrando que, por exemplo, o cara que é popular, o cara que tem uma porrada de seguidor no Instagram, o cara que posta foto de viagem, o cara que é conhecido, entendeu? Não necessariamente grana, dinheiro de verdade, tá bom? Tá bom. Bateu agora 25 a 33, tá bom, rapaziada? Deixa eu só arrumar o fone aqui, senão fica ruim o som. Tá bom? Dos 25 aos 33 vai mudar um pouco. Como eu falei pra vocês, antes dos 25, ficantes e namorados. Pós 25, elas vão ter uma inclinação, um desejo maior em ter um marido, em ter família, acima de tudo em ter filho. Até porque elas já concluíram, teoricamente, a faculdade, já tem uma profissão. Beleza, fiz a minha faculdade, tenho minha profissão, sou dentista, sou veterinária, agora eu vou casar, vou arrumar um marido, vou sossegar, vou ter um filho. Vai ser normalmente nessa fase de 25 a 33 anos, beleza? Nessa etapa ela vai se inclinar mais a buscar um marido, consequentemente ela vai valorizar um pouco mais personalidade e sucesso, rapaziada. O sucesso que eu quero dizer é o seguinte: você ter sua casa própria e você ter uma profissão. Acima de tudo, antes disso, foda-se, isso não importava, foda-se. Se você fosse bonito e você fosse famoso no Instagram, por exemplo, era o suficiente pra mim, mesmo se você morasse embaixo da ponte, foda-se, beleza, rapaziada? Depois disso elas vão se importar mais, elas vão amadurecer mais, digamos assim, e também estão perdendo mais VSM, beleza? Agora mudou um pouco o cenário, rapaziada. Agora já vai entrar um pouco a questão do beta provedor, e eu vou explicar um pouco para vocês, considerando aqui a mulher que está solteira ainda, beleza, rapaziada? Eu tô falando mais aqui de mulheres solteiras especificamente. Se ela tá casada aqui com 33 anos, ela tá casada e foda-se, beleza? Se ela tá solteira, ela vai buscar mais a questão do cara que é um beta provedor, e eu vou explicar para vocês. Dos 33 aos 40 vai ser essa fase, porque teoricamente, rapaziada, tá bom? Um HVA, ele tem um leque muito amplo de mulheres para ele escolher. E acontece que provavelmente ele não vai selecionar essas mulheres, entendeu? Dependendo da circunstância, é claro. Provavelmente ela já vai ter um filho ou já vai ter bagagem, beleza? E ele consegue ter as opções que ele quiser. Então é mais improvável que o alfa ou HVA ele case, ele decida abraçar essa mulher nessa idade, rapaziada, dos 33 aos 40. Ele vai de preferência escolher um pouco mais cedo, tá bom? As mulheres um pouco mais jovens para isso. Beleza? Dos 25 aos 33, digamos assim. É teoria. Calma, mulherada. Eu sei que vocês ficam puta com meus vídeos. Calma, é teoria, tá bom? Beleza. Dos 33 ao diante, rapaziada, ela vai se inclinar mais a querer um beta provedor. E eu explico isso pra você numa frase do Chris Rock. Você não foi nem a primeira opção dela, nem a segunda, nem a terceira. Você deve ter sido a quarta ou a quinta. Antes de você, ela tentou outras opções primeiro, que ela não conseguiu abraçar como marido, tá bom, rapaziada? Então é o seguinte, se essa garota tiver um beta provedor, rapaziada, essa mulher, nessa fase, nessa idade, e ela tiver VSM para trocar com alfa, beleza? Essa cadeira aqui, ela arregaça minhas costas, e ela tiver VSM para trocar com alfa, vocês já entenderam o que eu quero dizer. É bem provável que ela vai usar o beta provedor pela atenção não sexual dele e o alfa pela atenção sexual. Então com o beta provedor ela vai transar uma vez por mês, só de frango assado no máximo, e com o alfa ela vai fazer de tudo com ele no quarto, porque a mulher, ela precisa desse cara para ela se sentir viva, rapaziada. Em outras palavras, beleza? O beta provedor é o cara que leva ela para passear de elevador. É seguro, é confortável, é calmo, não tem perigo, mas não é emocionante, beleza? O alfa é o cara que leva ela para pular de bungee jump. Ninguém aguenta pular de bungee jump todo dia. Então, boa parte do tempo dela, ela vai querer passear de elevador. De vez em quando ela vai querer dar um rolê de bungee jump, beleza? Porque o beta só leva ela
para passear de elevador. O beta provedor, rapaziada, é como se fosse um livro que a mulher já leu. Ela olha para ele, ela sabe, ele é previsível. Entendeu? Por que ele é previsível? Porque ele valida ela. Ele não gera ansiedade de competição. Ele corre atrás dela, ele valida ela, ela sempre está amparada, ela sempre sabe onde ela está na cabeça dele. Essa é a previsibilidade. Eu sempre sei aonde eu estou exatamente no seu pensamento. O alfa não. Por isso que é um filme que ela já viu. O alfa não. Ela não sabe, é imprevisível. Por quê? Porque ela tem que olhar para ele de baixo para cima. Ele é como se fosse desconhecido. O alfa é emocionante, porque o alfa é um filme que ela está vendo pela primeira vez. Ela nunca sabe aonde ela está na cabeça dele. Ele gera essa ansiedade nela. É como se fosse uma montanha-russa emocional. Entendeu? É o que eu falei pra vocês, é o que faz ela se sentir viva. Sabe aquele monitor de batimento cardíaco? O beta, rapaziada, é aquela linha reta. Entendeu? Fica pi, é quando ela tá morta. É aquela linha reta, beleza? O alfa é aquele que fica assim, ó, é o batimento cardíaco, pra cima e pra baixo, entendeu? Vez ou outra ela vai precisar dessa carga emocional desse cara na vida dela. O famoso cara que trata ela igual lixo. O famoso cara que vai maltratar ela. O famoso cara que vai fazer ela correr atrás dele porque ele é melhor do que ela. Não por estratégia, rapaziada, porque literalmente ele tem mais VSM do que ela. Ele não precisa dela. É esse cara que ela vai olhar e vai falar: eu quero esse valor pra mim. Eu quero que você me veja como uma garota especial. A famosa história dos 50 tons de cinza. Beleza, rapaziada? A mulher precisa desse homem na vida dela. A mulher é geneticamente programada para reproduzir o alfa. Eu não tenho culpa, beleza? Se ela tem um beta provedor e se ela tem capacidade de atrair, de trocar com o alfa, é bem provável que vai acontecer alguma coisa. É bem provável. Não estou dizendo que é sempre, mas é bem provável que vai acontecer alguma coisa, que ela vai dar um pelé no beta provedor, vez ou outra. Vez ou outra ela vai sair para dar um pulo de bump jump, porque a mulher precisa desse cara que, entre aspas, trate ela igual lixo de vez em quando. Uma vez, rapaziada, eu sei que as mulheres nunca vão assumir isso, tá bom? Uma vez eu tava conversando com 3 meninas na mesa, elas estavam falando do que as mulheres gostam, nem elas sabem do que elas gostam direito. Ah, eu gosto do homem assim, assim, assado, não sei o quê, e elas estavam falando, a gente é diferente, a gente gosta do negócio um pouco mais pesado, tal, beleza? Eu falei, o que você tá querendo dizer, cara? Ela, ai, cara, eu não sei explicar, sabe? Mas a gente gosta daquele cara que, sabe aquele cara, aí a menina falou, aquele cara que pisa. A menina falou, a gente gosta daquele cara que pisa, tal. O que ela quis dizer que ela não teve coragem de falar, a gente gosta do cara que trata a gente igual lixo. Basicamente era isso que ela queria falar. Ela não teve coragem de falar. Sei que as mulheres vão falar, nada a ver, eu adoro ser bem tratada. É verdade, rapaziada. É claro que as mulheres gostam de ser bem tratadas, mas elas gostam, é o que eu falei, 80% do tempo ela vai querer andar de elevador, 20% ela vai querer pular de bungee jump, 20% do tempo ela vai querer emoção na vida dela. Beleza, rapaziada? Então é isso que eu queria dizer pra vocês, essa é a diferença entre o beta provedor e o alfa. Se essa mulher nessa fase, entendeu, não conseguir relacionamento com o alfa, não conseguir ser esposa do alfa, não conseguir matrimônio do alfa, beleza? Mas conseguir sexo com ele e conseguir relacionamento com o beta provedor, é bem provável que ela vai ter o beta provedor para atenção não sexual e o alfa para atenção sexual, beleza? Lembrando que isso aqui é teoria, tá certo, rapaziada? É claro que tem exceções, tá bom? Seguinte, a última fase, o último grupo são as mulheres da idade dos 40 em diante. Essas mulheres, rapaziada, é um pouco mais complicado de explicar sobre elas, porque elas são bastante confusas, bastante bagunçadas, são as mulheres que vão estar mais perdidas, digamos assim. É aquela famosa frase, os 45 são os novos 25, são as mulheres iludidas, completamente perdidas, cara. Elas ainda acham que elas estão no auge, que elas conseguem e merecem, acima de tudo, um HVA, um homem de alto valor, um macho alfa. Elas ainda acham que elas merecem esse cara, então elas falam que estão solteiras, porque elas não querem descer de patamar, quando na verdade elas não conseguem assimilar e entender que elas perderam muito VSM, que elas não têm mais o mesmo VSM que elas tinham na idade dos 25, tá certo? Dos 18 aos 25, dos 18 aos 30, vamos dizer assim, tá bom? Nessa fase, rapaziada, uma outra coisa que pode se repetir é o mesmo ciclo. Da mesma forma que a garota praticava o monkey branching, entre aspas, com HVAs lá atrás, essa aqui vai praticar monkey branching com homens de baixo valor agora. É provável que ela tenha vários relacionamentos com homens de baixo valor, que ela pule de galho em galho agora com homens de baixo valor. É um ciclo, a mesma coisa que aconteceu quando ela tinha 20, é por isso que dizem, 25 aos novo, os 45 aos novo 25. A mesma coisa que ela fazia com os 25 anos dela, com os 18, ela vai fazer agora,
se ela tiver 40 e for solteira, mas não vai ser com homens de alto valor. A mulher nunca vai aceitar, rapaziada, que ela tá perdendo. Ela nunca vai aceitar que ela está perdendo, então ela vai fazer a mesma coisa que ela fazia agora com os caras de baixo VSM, tá bom? O que eu digo para vocês aqui que pode acontecer, tá bom? São essas mulheres, cara, se relacionarem com homens mais novos de forma 100% sexual. Então essa vai ser a fase que as mulheres estão iludidas, beleza? Que elas não vão conseguir arrumar porra nenhuma, é bem provável que elas fiquem solteiras, tá certo? Ou elas vão ter que descer de patamar e se casar com um homem de, entre aspas, baixo valor sexual de mercado, porque os HVA não vão querer praticamente nada com essas mulheres. Então, essas são as diferenças que eu queria explicar para vocês, beleza, rapaziada? Curte aí, comenta, se inscreve, tamo junto. Acho que ficou bem claro, ficou fácil de entender as separações, os 4 grupos de envelhecimento. Deixa aí o seu like, beleza? Seu comentário, tamo junto, compartilha o vídeo e até a próxima. Falou!